Hoje, dando continuidade à nossa série de posts tutorial Python para bioinformática, a gente vai conversar um pouco sobre três conceitos bastante importantes quando a gente está programando utilizando a linguagem Python, que são os comentários, as variáveis e as estruturas de dados. Então, o que são os comentários? Imagine que a gente quer compartilhar o nosso código com outras pessoas e a gente quer que essas pessoas possam entender o que a gente está realizando naquele código. No caso de códigos mais simples, provavelmente a pessoa vai conseguir entender essa lógica simplesmente olhando o que o código está fazendo e tentando identificar qual foi o raciocínio que foi utilizado pelo desenvolvedor daquele código. Mas à medida que os códigos vão ficando mais complexos e às vezes envolvendo várias e várias e várias camadas, né, várias funções sendo executadas ou várias estruturas lógicas sendo utilizadas, acaba ficando um pouco nebuloso de entender de uma forma direta muitas vezes o que cada componente daquele software ou daquele script está fazendo. Então, felizmente, a gente tem algumas características da linguagem que permitem a gente documentar parte desse código de modo que fica um pouco mais fácil de outras pessoas entenderem o que cada parte faz. Então, para isso, a gente tem os comentários. Então, eu vou criar aqui uma seção no Google Colab, chamada comentários. E como é que consistem os comentários na linguagem Python? Os comentários, eles são todos aqueles trechos dentro do código que eles são precedidos por um símbolo de jogo da velha, de cerquilha. Então, tudo que vier depois desse jogo da velha, nessa linha não vai ser executado. Eu posso botar aqui um comando, por exemplo, print e se eu botar esse mesmo comando numa linha que não tem o comentário, quando eu tentar executar essa célula, notem que só a linha que não tem o jogo da velha no começo vai ser executada. Então, as partes do código que iniciam com esse jogo da velha estão sendo ignorados pelo Python. Né? Então, a gente pode ter tanto comentários que iniciam no começo da linha, e comentários que pegam só um trecho da linha, né? Então, os comentários servem para a gente criar pequenas documentações sobre o que esse nosso código está fazendo. Né? Então, isso acaba sendo útil em algumas situações. Por exemplo, a gente pode criar uma pequena função que soma dois números. E eu posso criar um pequeno comentário aqui dentro. E botar aqui. E obviamente uma pessoa poderia entender o que essa função está fazendo, olhando simplesmente as operações que estão sendo realizadas, mas como eu disse, nem sempre a gente vai ter funções tão diretas ou tão claras, né? Geralmente a gente vai ter funções muito mais complexas no nosso código. E é importante a gente ter mecanismos para realizar essa documentação de uma forma adequada. Né? Então os comentários servem basicamente para isso. O outro conceito que é interessante a gente entender com relação à linguagem é o conceito de variável. Então, variáveis, elas são basicamente os passos na memória
que a gente vai associar a um determinado valor e a um determinado nome. E a gente vai poder recuperar esse valor a partir desse nome que a gente está definindo. O Python é uma linguagem de programação que é chamada de dinamicamente tipada, porque as variáveis elas podem uma hora guardar um certo tipo de valor, outra hora um outro tipo. Eu posso simplesmente dizer x igual a 2, por exemplo, e eu não preciso me preocupar em dizer que x é um inteiro, por exemplo. Eu posso simplesmente dizer que x é igual a 2 e o Python vai entender que 2 aqui significa um número inteiro. E que a igual a uma sequência de DNA, por exemplo. Nesse caso, a é um texto, né, uma string. Então, o Python já consegue interpretar isso pra gente. Isso nos poupa bastante tempo. Então, se eu executar isso aqui, ele não vai ter nenhum erro. Então, como que a gente pode classificar as nossas variáveis, né? A gente tem vários tipos de variáveis dentro do Python e na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar com apenas alguns tipos dela, por mais que ele suporte alguns tipos mais específicos. O tipo mais simples de variável são as variáveis booleanas, que são variáveis basicamente que retornam sim ou não, né? True ou false, verdadeiro ou falso. Então eu posso dizer aqui que criar uma variável chamada going to the park é igual a false, ou seja, a afirmativa going to the park ela é falsa, então a pessoa não está indo ao parque. Eu posso criar uma outra variável aqui que vai ter um valor verdadeiro, que vai ser, por exemplo, então cada uma dessas variáveis está guardando um valor, né, booleano. Uma delas está guardando um valor false e outras delas estava guardando um valor true. O outro tipo de variável que a gente pode ter é o tipo de números inteiros. Então a gente chama de integers. E essas variáveis que armazenam números inteiros, elas possibilitam que a gente crie algumas operações matemáticas, né, entre esses valores. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada A, vou dizer que é igual a 5, B é igual a 3 e C é igual a 2, por exemplo. E eu posso então fazer algumas operações com esses números aqui. Eu posso realizar praticamente todas as operações básicas que eu conheço. Então eu tenho operações de soma, tenho operações de subtração, tenho operações de multiplicação, operações de divisão, e eu tenho algumas menos comuns, né? Por exemplo, eu posso fazer a divisão entre esse número e esse número, né? Mesmo que sejam números inteiros, pode ser que o Python tente forçar para uma divisão de número real, né? Então ele vai transformar esses números em números reais. Eu posso fazer uma divisão truncada. Então A dividido, eu boto duas barrinhas por B. Anotem que ele vai mostrar só a parte inteira
do resultado da divisão. Eu posso também pedir para ele me retornar o resto da divisão. A módulo B. Então, o resto da divisão do A pelo B é 2. Né? Então, eu consigo dividir o 5 por 13 sobra 2, né? A parte que eu consegui dividir retorna 1. Então, aqui, o nosso resto aqui da divisão é esse 2. Eu também posso fazer exponenciações. Então, A elevado a B seria A, 2 asteriscos e B. E eu posso encadear várias operações, né? Da mesma forma que a gente faz na matemática, né? Eu posso utilizar parênteses aqui, fazer A vezes B, divididos por C, botar tudo isso aqui entre parênteses, multiplicar por A de novo. E aí, o que vale? A mesma regra da matemática vale a execução primeiro do que está dentro do parênteses, e aí depois ordem de prioridade de exponenciações, depois multiplicações, depois somas e subtrações. Então é assim que a gente consegue fazer operações com números inteiros. E essa lógica também ela se aplica a um outro tipo de número, que são os números do tipo flutuantes. Então a gente tem os floats. A diferença do float é que ele tem um componente ali decimal, né? Então posso criar aqui uma variável A agora, eu boto 1.0 quando eu quero dizer que explicitamente que é uma variável do tipo float. E eu posso fazer operações do mesmo jeito. Então A dividido por B vezes C, ó, ele vai realizar as operações da mesma forma. Notem que em algumas situações, mesmo com inteiros, ele vai às vezes converter para float porque os inteiros não conseguem realizar certas operações, né? Vai ficar então tendo um componente decimal, né, desse número. Mas de resto, a gente consegue fazer as operações com float sem maior problema, e o Python ele permite que a gente fique intercalando entre float e inteiro sem muita dor de cabeça. Muitas vezes ele vai fazer a conversão automática quando for necessário. A gente tem ainda um outro tipo de variável, que são as strings. E as strings servem quando a gente quer guardar uma informação de texto, por exemplo, uma sequência de DNA. Então, nesse caso, eu vou criar uma variável chamada sequence. Eu vou adicionar aqui entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas. E a gente tem uma série de operações que a gente pode fazer com strings, tá? Que são específicas de strings, mas a gente não tem muitas operações matemáticas que a gente possa fazer. Tá? Eu não posso pegar uma string e dividir por um número, por exemplo. Pelo menos não com essas operações aqui. Mas eu posso pegar uma string, por exemplo, e multiplicar ela por um número e gerar várias cópias delas concatenadas. Eu posso concatenar duas strings e formar uma string maior. Então, sequenciar vai ser essa sequência aqui. E sequência B vai ser essa sequência, essa poliadenina aqui. Se eu criar aqui um sequence C igual a sequence A mais sequence B, para mostrar o sequence C, vejam que ele vai então mostrar as sequências concatenadas. Eu também posso acessar posições específicas dessa string ou regiões específicas dela. Então, a gente tem cada letra, cada caractere aqui dentro dessa string tem um índice, né? Tem uma posição. E a gente consegue pedir para o Python para ele retornar só a região específica daquela posição.
Então, como é que funciona isso? A gente sempre vai começar a contar do zero, tá? Então, a primeira letra é a letra zero. E eu vou botar aqui entre o nome da minha string, depois eu boto, abre e fecha, colchetes, e eu boto aqui o índice que eu quero acessar. Então, nesse caso, ele vai retornar a primeira letra, o primeiro caractere da variável sequence C, que nesse caso é um G. Nesse caso, da mesma forma, se eu quiser retornar o último caractere, eu posso botar aqui. Da mesma forma, se eu quiser pegar o segundo caractere, posso botar aqui 1. E retornar o C aqui. Eu posso também contar em ordem decrescente. Então, se eu quiser pegar o último, eu boto aqui o menos 1. Ele vai retornar o último caractere. Esse aqui. Então, assim que a gente consegue ir acessando individualmente os caracteres das nossas strings, a gente vai ver formas um pouco mais avançadas de pegar porções dessas strings um pouco mais para frente. Então, esses são os tipos mais simples que a gente tem de variáveis no Python. A gente ainda tem um outro tipo de estrutura que permite a gente armazenar informações ainda mais complexas e que a gente chama essas estruturas de dados. Então, elas nos fornecem formas um pouco mais otimizadas, né, de gerenciar as informações que a gente está guardando dentro de uma variável, como a gente pode acessar essas informações de uma forma mais eficiente e como a gente pode fazer a manipulação desses dados de uma forma mais eficiente. Então, vou criar aqui uma seção chamada estruturas de dados. E a gente tem várias estruturas de dados dentro do Python. Muitas delas já vêm nativamente disponíveis na linguagem. Mas tem 3 aqui que eu vou comentar com vocês que são bastante importantes. Então, a primeira estrutura de dados que a gente vai ver vai ser as listas. Então, as listas, elas são bastante parecidas com as strings, tá? Imaginem que a gente tenha uma variável aqui que ela vai guardar um conjunto de valores que podem ser de tipos diferentes. Então, vou criar uma variável aqui chamada organisms. E dentro dessa variável eu vou guardar alguns nomes de bactérias. Então, vou ter E. coli, uma string. Vou ter M. tuberculoses como string também. E vou ter L. interrogans. E notem que a gente tem, então, essa estrutura aqui, ela está circunscrita aqui entre esses colchetes. A gente tem aqui dentro strings e separando essas diferentes strings nós temos aqui essas vírgulas. Tá? Então, se eu pedir para mostrar aqui o valor dessa variável, ele vai mostrar a lista, e da mesma forma que com as strings eu posso acessar os valores individuais de uma lista também da mesma forma. O 0 vai me retornar o primeiro item da lista. O 1 vai me retornar o segundo item da lista. E o 2 vai me retornar o terceiro organismo na lista. E da mesma forma que com as strings, a gente pode utilizar também
em ordem decrescente. Então esse aqui vai ser o último organismo da lista. A gente pode também adicionar novos itens de uma lista da seguinte forma: organismos. Eu vou botar aqui append, eu vou adicionar aqui uma nova espécie. Então vou adicionar aqui L. monocytogenes. E agora vai pedir para mostrar aqui organismos. E eu agora tenho um novo valor aqui nessa minha lista. Eu posso também remover valores da minha lista, colocando a posição que eu quero eliminar. Então vou botar aqui o comando pop e quero eliminar aqui o meu item 0, quero remover aqui o E. coli. Então vou realizar aqui o pop e organismos. Se eu mostrar agora, reparem que o E. coli não está mais aqui nessa lista. Então a gente consegue fazer essas operações, a gente vai ver mais para frente outras operações que a gente consegue fazer com listas, tá? Mas inserir e remover são algumas das mais comuns. Uma outra estrutura de dados bem importante no Python são os dicionários. Então, os dicionários eles são estruturas de dados que, ao invés de elas associarem um valor com uma determinada posição, eles vão associar um valor com uma chave, né, que pode ser uma string, pode ser um número, pode ser uma combinação de várias strings. Tá? E como é que a gente cria um dicionário? Eu vou criar aqui um dicionário chamado codons. Tá? E nesse dicionário eu vou guardar algumas informações do código genético. Então eu vou criar um dicionário aqui, colocando entre chaves, aqui. E o que eu preciso fazer? Eu preciso relacionar uma determinada palavra ou chave com um determinado valor. Tá? Então o que eu vou relacionar? Eu vou relacionar um códon, nesse caso, o ATA, com um aminoácido. Nesse caso, aminoácido I, de isoleucina. Eu vou preencher agora alguns outros códons aqui. Eu tenho o ACA, eu vou relacionar com o aminoácido T, tenho o AAC, eu vou relacionar com o aminoácido N, tenho o AGC, eu vou relacionar com o aminoácido S. E assim, então, eu tenho esses três aminoácidos. Obviamente, eu poderia... Esses quatro códons, obviamente, eu poderia preencher todo o código genético, mas não é... Nesse caso, ia ser um pouco demais. E se eu pedir para ver aqui esse meu dicionário, vejam que ele vai mostrar bem parecido como eu coloquei aqui em cima. E o que eu posso fazer? Eu posso acessar cada um desses valores passando agora a chave. Então, se eu quero saber qual aminoácido que é codificado pelo códon ATA, ele vai me retornar o I. Então, eu estou acessando o valor que está no dicionário associado à chave. Se eu tentar passar uma chave que não está disponível no dicionário, ele vai me retornar um erro. Então, se eu colocar aqui códons e um aminoácido GGG, por exemplo, esse aminoácido não está disponível, ele vai dizer um erro do tipo key error. Eu posso incorporar novos valores no dicionário. Então, códons, eu vou botar aqui um códon que não tem nenhuma informação ainda. Vou botar o TTC e vou dizer que é igual a aminoácido F. E agora, se eu pedir para ver as informações do dicionário, vocês vão ver que agora vai estar aparecendo aqui o códon que eu acabei de adicionar.
E eu também posso remover informações do dicionário. Para isso eu posso usar o comando del codons e colocar aqui o aminoácido que eu quero remover. Então TTC. E se eu mostrar agora aqui o meu dicionário, ele não vai ter mais aquele códon que eu tinha criado. Da mesma forma que as listas, eu posso também usar o comando codons.pop e passar aqui a chave que eu quero remover. Então, digamos que eu quero remover o A a C. E agora eu pedir para ver o codons. Ele não vai ter mais o A a C também. Então, essa é uma estrutura que a gente usa bastante. Uma das aplicações é essa que a gente viu. A gente pode criar um dicionário com todo o código genético e depois fazer um script para traduzir uma sequência de DNA, por exemplo. Né? E dentre outras inúmeras aplicações que a gente tem para essa estrutura de dados. A gente vai ver mais aplicações dela mais para frente. E a última estrutura de dados que eu gostaria de comentar são os conjuntos, também chamados de... E a última estrutura de dados que eu queria comentar são as tuplas, que são muito parecidas com as listas, só que a diferença é que elas não são mutáveis, ou seja, a gente não pode alterar, né, os valores de uma tupla. Então, como que a gente utiliza elas? Aqui, tuplas. E eu vou dizer que valores é igual a 0.1, 0.2, 0.3. Notem que eu posso criar elas de forma muito parecida com as listas, só que ao invés de botar colchetes eu boto parênteses. E se eu tentar alterar o valor dessa tupla de alguma posição, dizer que é igual a 0.5, ela vai dar erro, dizendo que as tuplas são variáveis, estruturas de dados imutáveis, né? Dizendo que a gente não pode fazer atribuição de item, né? Para os valores que estão armazenados na tupla. Mas a gente pode acessar esses valores sem nenhum problema. Posso botar aqui uma posição específica e ele vai me retornar o valor aqui da posição 1, o valor da posição 0, o valor da posição menos 1, né? Seria o último valor aqui. Então, por que a gente vai usar tuplas? Às vezes a gente não quer que certos valores sejam alteráveis, a gente quer que certos valores sejam persistidos, né? Então, a gente quer evitar que eles possam ser modificados por algum motivo. Então, nesse tipo de situação, faz sentido a gente guardar esses valores em tuplas, né? Ao invés de guardar em listas. Então, pessoal, esse é, na verdade, apenas uma Então, pessoal, essa é uma introdução aos comentários, às variáveis e às estruturas de dados que a gente tem disponíveis na linguagem Python. No próximo, na próxima parte, a gente vai aprender sobre estruturas lógicas, if, for, while, with e outras estruturas que a gente pode utilizar nessa linguagem. Então, vejo vocês lá.